Mais um vídeo sobre administração e direito eclesiástico, no capítulo 4, departamentos da igreja. É importantíssimo a gente entender as atribuições, tudo sobre os departamentos para um bom trabalho, um bom desenvolvimento da igreja. E a proposta primeiro fala sobre a secretaria da igreja. É um órgão de grande importância para o bom funcionamento de uma igreja organizada. Ela poderá fornecer a direção, se bem atualizada nos seus serviços, informações de todas as atividades programadas, bem como atender às mais diversas solicitações. Muito do progresso da igreja depende do trabalho zeloso de um secretário com dom administrativo e uma secretaria. Igrejas bem administradas valorizam um bom secretário. O que acontece? O secretário, ele é bem dizer, o ajudante direto do pastor da igreja ou da congregação. E precisa essa pessoa ser versátil, além de ser espiritual, porque nós vamos ver na separação dos diáconos, Atos capítulo 6, ele vai falar, os diáconos são os serviçais da igreja, né? E é importante a gente até falar sobre os diáconos por causa dessa afinidade, instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituam sobre esse importante negócio. Olha só, se a igreja tiver uma boa secretaria, a liderança fica mais tranquila, mais à vontade, até para se estruturar mais na parte espiritual, pregação, ensinos, palestra. Então, quando você tem um bom secretário, existe um desenvolvimento melhor na igreja com relação às outras necessidades. A secretaria deve ter um espaço físico. O grande problema que eu vejo nessas minhas andanças por igrejas, que geralmente os departamentos da igreja não têm a comodidade própria, espaços muito pequenos e dificulta. Hoje, com laptop, com computadorzinho, você cria uma secretaria boa, mas precisa ter espaço, porque você vai precisar de arquivos, e isso requer espaço, apesar de hoje termos a informática. Mas é importante termos um espaço físico. Um bom secretário é um grande auxiliar da igreja e do pastor. Tinha uma igreja que eu participei, que quando era anúncio, tinha que ser aquele irmão para dar o anúncio. Mas por quê? Porque ele tinha uma forma diferente de dar o anúncio e a igreja recebia. Até agradecer por causa da clareza. Tudo tem que ser claro. Tem coisas que a gente ouve em anúncios na igreja que a gente não entende. Então precisa ser claro. Qualificações desse secretário: deve ser bom de redação. Bom de redação e escrever legivelmente. O que acontece? Às vezes na redação, quando você redige algum documento, a pessoa não precisa ter explicação para entender. A redação. Vem até uma carta, quando você escreve, alguém acaba de dizer e fala assim: o que ele quis dizer com isso? O que ele está querendo dizer aqui? Então, ele precisa ter uma redação clara, tá? Letra legível. Eu tenho... Esse é um dos meus problemas. Eu, certa vez, escrevi uma carta para minha mãe, quando ela morava em São Paulo,
E 6 meses depois, quando ela veio ao Rio para me visitar mim aos meus irmãos, ela me trouxe a carta e disse, por favor, lê para mim. Isso ficou notório na família, porque eu escrevo muito rápido, às vezes tem letras que não dá para entender, mas quando eu procuro escrever mais devagar, a letra sai melhor. Então precisa ter letra legível, porque não é só ele que vai ler. Pessoas no futuro vai precisar ler aquele documento, aquela carta, e aquele apontamento, e sendo legível vai facilitar. Deve ser uma pessoa de maturidade. Isso é importantíssimo. Não é ter idade, não. Ser idoso não quer dizer que seja maturo, tá? Tem que ter maturidade, ter equilíbrio, ter boa educação. A pessoa tem que ter acesso à pessoa, saber tratar as pessoas, tá? Ter boa educação, ser zeloso. Esse ser zeloso é ter tudo no seu espaço na igreja, assediado, ter assédio, ter controle, ter tudo em ordem, tudo organizadinho, tem que ser zeloso. Suas responsabilidades. Qual é a responsabilidade do secretário? Redigir as atas das assembleias da igreja, passar lá para o livro competente. Tá? Eu vou ler porque isso faz parte do módulo e não tem outro jeito. Redigir as cartas, as atas das sessões e passá-las para o livro. Expedir toda a correspondência da igreja, as cartas. Ter bom relacionamento com todos os membros da igreja. Não ter as panelinhas, como às vezes acontece. Esse eu atendo, aquele eu não atendo. Tem que fazer isso com todos os membros. Trazer sempre em dia o movimento de estatística atualizada. O que acontece em algumas igrejas? É de importância vital. Claro que quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento, principalmente espiritual, é Deus. Mas se eu tenho um controle estatístico da igreja, eu vou saber, por exemplo, uma igreja matriz com algumas congregações, aí o pastor vai e coloca lá um certo pastor para dirigir a congregação A. Aí eu fazendo um movimento estatístico, eu vou saber se aquele novo dirigente daquela congregação está desenvolvendo a igreja ou não. Isso tanto na parte de pessoas quanto na parte econômica. A econômica, a finança é com o tesoureiro. Então, por exemplo, eu posso criar uns gráficos mostrando que aquela igreja está crescendo, que diminuiu, que se estagnou, porque a partir disso, o líder maior, o pastor presidente, pode tomar diretrizes que ajude aquele dirigente ou troque aquele dirigente. Às vezes, um aqui é bom controlador e uma igreja aqui está bem, aí faz uma troca para aquela outra crescer. Isso faz parte da responsabilidade do secretário, ter essa estatística, esse movimento estatístico para fazer essas ações em outras áreas da igreja. Zelar pelo fichário da igreja, manter as anotações bem completas. Às vezes você pega uma ficha de um membro na igreja, aí quer saber se o telefone dele, o telefone dele já mudou e você não sabe. Às vezes ele mudou até de endereço, não está na ficha. Então é importante manter isso. Saber o número de membros com os dados pessoais, por causa do quórum. O que acontece? O que é o quórum? O quórum é o número mínimo, ou o número que estabelece o estatuto para as reuniões extraordinárias. Deixa eu ler aqui um parágrafo, só para você entender como é que funciona isso. Tem parágrafo único. Assembleia Geral, especialmente convocada para tratar sobre destituição de administrador, ou seja, destituição de secretário, tesoureiro, pastores, alienação ou gravação de bem imóvel e reforma do estatuto. Não poderá deliberar em primeira convocação se a maioria absoluta dos membros. Vamos supor que a igreja tem 200 membros. Então tem que ter a maioria absoluta dos membros. Ou em segunda convocação, fez a convocação com prazo de antecedência por lei, aí no dia da convocação não tem o quórum, não tem a maioria absoluta dos membros. Aí o secretário vai convocar 30 minutos após a primeira. Ou seja, convoquei para 9 horas. Não tem. Então, 9h30 eu faço uma segunda convocação. Isso é o quórum, para obedecer o quórum. Tá? Porque determinadas decisões na igreja precisa
dessas pessoas, dessa quantidade de membros. Então, por exemplo, numa segunda, após a primeira, sem 1/3 dos membros. É exigido o voto com código de 2/3, ou seja, eu tenho 100 pessoas na reunião, dependendo do assunto que eu estou tratando. O secretário precisa entender isso. Dependendo do assunto que eu estou tratando, eu tenho 100 pessoas numa segunda convocação que atendeu o quórum. Agora vamos para a votação. Dependendo do assunto, eu preciso de 2/3 da votação. Ah, mas tinha 100, foi 52. 52 não é o quórum que precisou para aprovar o assunto. Então, na votação, você está dizendo que é 2/3, de 100 é 35, 37 pessoas, 1/3. Então, 37 vezes 2 são 74. Teria que ter a aprovação de 74 pessoas naquela reunião. É mais ou menos isso. E o secretário precisa entender isso, para que aquela reunião não seja impugnada. Tá? É muito simples você impugnar uma reunião com falta do quórum. Ok? Então, o quórum quer dizer isso. Conhecer acordos feitos em reunião ou assembleia durante toda a vida da organização. Por exemplo, eu tenho o costume de ler. Então, quando se trata de algum assunto em ministério, que alguém falou alguma coisa, eu levanto a mão, sim. Isso aí foi tratado numa de nossas reuniões, caso queira, chama o secretário, e foi decidido isso, isso e isso. Porque, de novo, vou lembrar, a ata de reunião de ministério aprovada pela igreja passa a ser um documento anexo ao estatuto da igreja. Ou um aditivo, um adendo, aí você, tá? Então, as atas não foi tratado no estatuto, não está sendo tratado, vão tratar em reunião. Tratou. Foi aprovado pelo quórum daquele assunto, passa a ser um documento oficial. Tá ok? Então, o secretário precisa ter essas informações. Tem os livros para a execução dos serviços de secretaria, existem livros e documentos específicos. Uma nota, igrejas grandes podem ter um funcionário de secretaria pago. Algumas igrejas, eu tenho conhecimento, devido à gama de documentos, de serviços, às vezes precisa ter uma pessoa no dia a dia ali, tratando para manter tudo dentro da organização, tudo nos seus arquivos, tudo, às vezes correspondência tem que ser redigida, cartas, então aquela pessoa vai tratar disso. Aí numa reunião, numa assembleia da igreja, trata-se os assuntos, o salário da pessoa, o horário que ela vai trabalhar, tudo isso é trabalhado e registrado em ata. Livros usados pelo secretário é o livro de atas, registro de membros, registro de assistências às assembleias, registro de patrimônio e registro de nascimento. Documentos e formulário é cartão de membro, ficha de membro, cartas de transferência, cartas de recomendação, formulário de visita a membros e formulário de visita a simpatizante ou novos convertidos. Tudo isso são documentos que precisa ter na igreja. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim, ó, vai visitar fulano. Outra coisa é eu te dar um papelzinho e dar o nome da pessoa, e endereço da pessoa, e falar, ó, esse irmão aqui precisa de visita. Aquela pessoa, você, no teu controle, o secretário no seu controle, vai ter lá, visita para o irmão fulano pelo irmão tal. E anota e passa, e depois cobra, né? Depois faz a cobrança da visita. Arquivos são indispensáveis para arquivar cartas recebidas, cópias de cartas enviadas, ficha de membros, ativos e inativos. Tudo isso tem que o secretário ter organizado, ter na sua secretaria. Livros usados pelo secretário é o livro de atas. Nós falamos, é a história de uma entidade, pois ali estão registradas todas as decisões tomadas por seus membros em assembleia. É legalmente a única prova de que os assuntos foram tratados ou que tal ou qual situação existiu de fato. Como falei, quando registrado em ata, aquele assunto passa a ser oficial. Por exemplo, lá no regimento interno tem uma cláusula lá que a igreja quer abolir. Isso aqui foi tempo antigo, vamos mudar isso aqui. Aí vai citar lá no regimento o artigo que está sendo proposto para mudança,
e depois que fizer a reunião e estabelecer a mudança, aquele artigo passa a não valer mais, vai valer o que está na ata. É mais ou menos isso que está dizendo. Por isso tem necessidade do livro de ata ser sempre organizado, sempre em ordem. Exemplo de atas das reuniões de junta de diretoria, de conselho, do presbitério e ata da Assembleia Geral da Igreja. Tem alguns, pode ser dividido, pode ser um só, como pode ser dividido, reunião de presbitério, de diretoria, cada tipo de reunião tem o seu livro, mas sempre organizado. Como escriturar uma ata? O número da ata, aí o próprio livro vai nos mostrar isso. Ata de grupo ou associação, se é assembleia ordinária ou extraordinária, ata da Assembleia Geral Ordinária da Igreja, ata da reunião ordinária da Igreja, tudo isso são coisas que se colocam. Ata da reunião ordinária do presbitério da Igreja, local, hora e data da reunião, assuntos tratados em Assembleia observando ordem que foram tratados, tudo tem que ser organizado. Porque, por exemplo, na leitura de ata, o secretário diz, primeiro assunto, segundo assunto, terceiro assunto, tem que estar organizado. Encerramento indicando a hora. Após a leitura da ata, se houver algum assunto a ser corrigido, às vezes você fez a reunião, fez a ata, e alguém no plenário viu alguma coisa diferente, aí levanta, já aconteceu isso comigo, tá numa reunião, alguém fazer uma leitura, e eu pedi a palavra, falei, irmão, não foi dessa forma que foi tratado, foi dessa forma, assim, assim. Trago clareza ao assunto, aos pares que estão em reunião, um ou dois concordam, realmente não foi assim, foi tratado dessa forma, então se faz um adendo àquela ata, e as pessoas assinam de acordo, o secretário com o presidente, e não pode haver rasura na ata. O livro de ata é numerado, tá? Ele tem numeração. Importante que seja registrado em cartório, porque é documento oficial da igreja, tá? Chega lá acabou, vai lá, compra o livro de ata, vai no cartório, registra direitinho, faz vamos dizer, dá uma introdução no livro, tem lá uma forma de fazer a introdução do livro para ser registrado. Livro de ata da igreja tal, e cita a rua tal, e o pessoal assina e dá entrada no cartório para registrar aquele livro, que aquele livro, a partir daquela data, é um documento oficial da igreja. Daqui a 50 anos, é um documento oficial da igreja. Não sei se vocês já viram em determinadas reuniões de cunho judicial, às vezes o advogado, o promotor, quem de direito, traz um assunto que está no outro livro, está no Código Civil, artigo tal, porque todos esses livros, esses códigos são documentos, então precisa se tratar, aí no livro da ata não é diferente. Registrado na ata, passa a ser documento oficial da igreja. Livro de membro, a estrutura do livro é constar os dados relativos ao membro, número de ordem, nome, tudo por extensão, nada por reduzido. Se o meu nome é Paulo Germano Kuntes, vai estar na minha ficha Paulo Germano Kuntes. Não pode ser Paulo G. Kuntes. Não pode. O que significa o G? Ninguém sabe. Então, é importante estar tudo por extenso. E data da admissão. Eu, por exemplo, eu guardo os meus cartões de membro. Um dos meus está aqui, ó. Aqui o meu cartão de membro. Aí consta aqui, ó, o meu número de controle na igreja é o 1034. Aí está lá dizendo que eu sou da igreja matriz. Poderia estar aqui, Congregação do Meriti. Meu nome por extenso, minha data de nascimento, meu estado civil, nome do meu pai e da minha mãe, da onde eu sou natural, data da admissão e do batismo. Minha função, eu sou diácono na igreja, e no verso tem o visto da atualização. Esse não está atualizado, não. Tem que atualizar isso aqui. O que acontece? Tudo isso no cartão de membro, tá? Tudo organizado direitinho. Os livros serão utilizados da seguinte maneira: grupo pequeno, assinatura do membro, sendo o livro dos registros de membro, por algum sistema de frequência,
e contando da lista nominal e pondo frequência no ato. Grupo grande pode ser um programa de informática, um software, né? Mas é importante que tenha alguma coisa redigida, um arquivo, uma ficha ou um livro, porque pode dar uma pane no computador e você perder tudo. Então, nós chamamos isso de backup, né? Um arquivo separado para que tenha isso. E tem algum lugar que até digitaliza isso. Tem já a ficha, vai lá fazer digitalização e tem um arquivo da digitalização. Os livros de atas e assistência são prova das pessoas que assistem às reuniões. Isso aí é mais por causa do quórum, né? Por exemplo, teve uma reunião que alguém está levantando que não houve quórum. Aí tu pega lá o livro das assinaturas, aí fala, olha, aqui consta que tem, todos aqui, ó, todos assinaram. Então, não tem como dizer que não houve. Livro de registro de matrimônio, também é um livro que pode se oficializar no cartório. Por quê? Porque existe alguns casamentos na igreja, não sei, algumas praticam, a minha pratica, dependendo do desejo dos noivos, às vezes o noivo quer fazer o casamento, o termo é casamento religioso com fins civis. Aí os proponentes do casamento, né, o casal vai ao cartório, dá entrada na documentação normal, como se fosse casar lá no cartório, e traz a habilitação para casamento civil, religioso com fins civis. Apresenta ao secretário, ele vai ter esse livro de registro de matrimônio, que é padrão, ele vai transcrever toda a informação daquela certidão, que é como se fosse uma certidão de casamento. Para esse livro, é feito em 2 vias, sempre em 2 vias, que uma vai para o casal na hora da cerimônia, aí foi feita, já marcou, no dia do casamento, os cônjuges, os que estão casando, o casal vai assinar esse livro da igreja, tem lá a assinatura, tem a assinatura das testemunhas. O secretário tira aquela via, uns pega com a habilitação, junta com a habilitação e dá para o noivo, para ele dar entrada no cartório, para o cartório emitir a certidão de casamento, ou o próprio secretário da igreja vai ao cartório e dá entrada no documento. Essa segunda seria a mais ideal, porque, infelizmente, nem todos na igreja têm uma seriedade. Aconteceu numa igreja que os meninos casaram nesse processo de casamento religioso com os fins civis. Eu não sei se foi por querer ou sem querer, não deram entrada no documento no tempo hábil, e anos depois descobrimos que o moço e a moça não estavam casados oficialmente na lei do homem. Estava na igreja, mas não estava na lei do homem. Perdeu-se o tempo do documento, não sei como foi resolvido. Então, é interessante que o secretário, claro, isso tem que ser acordado, trate desse, ou na hora que o casal for solicitar a igreja, aí já explica para o casal, olha, a igreja que vai dar entrada nos documentos no cartório. Pode fazer dessa forma ou dar o documento a ele, aí vai depender muito da igreja. Tem o livro de registro de nascimento, pega a certidão da criança e tal, transcreve para a igreja. Aí alguém vai dizer, mas por que isso? Querido, isso são documentos que amanhã vai te servir. Você vai precisar de uma informação de uma consulta. Antigamente era feito assim. Então, você vai precisar de uma consulta. Poxa, quando é que aconteceu isso? Quem foi? Vai lá no... Ô, irmão, o meu filho nasceu assim, 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 foi registrado na igreja. Aí vai lá, está toda a documentação lá. Às vezes, tem coisas que a gente acontece na igreja que a gente depois fica rindo e vê como que é interessante. Tem pessoas que até o número do título... Tem igreja que até o número do título eles anotam. E já vi casos de irmãos perder o título, não saber onde está, e quando chega na igreja, tem na igreja o CPF, a identidade, está tudo lá, é só pegar lá. Quer dizer, e isso ajuda. Não é com relação a controle da membresia, mas uma forma de esse membro ter essas informações quando necessário.
Escrituração de formulário, cartão de membro, como já lhe mostrei, o meu cartão de membro não é eletrônico, tem uns que já como se fosse um cartãozinho de crédito, eu acho bonito. Precisa ter controle de membros, que é a ficha, né? Que pode ser em cartolina, pode ser no livro já próprio para isso. Vai constar o nome por extenso, a data do batismo, a data da admissão, nascimento, sexo, filiação, residência e outros dados de controle da igreja, tá? Que precisa ter. Tem a carta de transferência, por exemplo, eu saí da minha igreja para uma outra igreja, eu saí da minha igreja Assembleia de Deus para uma outra igreja Assembleia de Deus, eles me dão a carta de transferência, apresento o irmão Paulo Germano, membro de nossa igreja, até a data, receba como se usa fazer os santos e tal, e manda para aquela igreja. Carta de recomendação, eu fui numa igreja que eu estava sem meu cartão de membro, aí pedi uma carta de recomendação, fui numa igreja em Minas Gerais, aí peguei a minha identidade, estava sem, juntei aquela carta, passei para o recepcionista, ele levou para o púlpito e eu fui apresentado à igreja. Informei que eu era obreiro da igreja, diácono na igreja, que a carta também estava informando. Então, a carta de recomendação para isso. Que chegar lá, eu chego numa igreja que ninguém nunca me viu, eu sou crente. Como é que você prova que é crente? Se eu não tiver o meu cartão de membro da igreja atualizado, a carta de recomendação é um outro documento que pode me identificar numa igreja que eu esteja visitando. Formulário de visita para membro. Aí você vai ter o formulário de visita para pastoral por comissão, tá? É importante ter isso, porque o pastor precisa sempre estar em visita aos membros, né? É uma responsabilidade dele, essa visita periódica. Por comissão, às vezes a pessoa se ausentou das reuniões, está enfermo, em uma outra situação. Tem pessoas que mudam de cidade, não pede carta de transferência, não avisa, aí depois, quando essa pessoa mudou, ninguém sabe onde que está. Então, e isso essa visita por comissão vai dizer isso. Aí você chega na casa do irmão, a pessoa te atende, aí ele fala, irmão, eu estou na outra igreja. Ué, mas tu não foi na igreja avisar? Não foi nem na igreja avisar e já está na outra igreja. Aí nós que estamos na comissão, botamos lá no campo da observação do formulário, informado pelo irmão que ele foi para outra igreja, está na igreja tal. Aí passa para o secretário, ele vai lá na ficha daquele irmão e bota lá que agora está inativo por ter ido para outra igreja e continue como é, então ele vai ser desligado só por abandono daquela igreja. Vai ser desligado do hall de membros, tá? Desligado do corpo de Cristo, só Cristo pode fazer isso. Formulário para visita a simpatizante, às vezes tu tem aquela pessoa que está sempre na igreja, e faz um formuláriozinho até para visitá-lo. Aí tem os arquivos, arquivar é um dos mais importantes deveres do secretário. O arquivamento, em geral, representa no trabalho da igreja que é facilmente negligenciado. É complicado isso. Vai botando, jogando os papéis, e quando cadê aquele papel? Se tiver tudo arquivado direitinho, a igreja temos que ter esse cuidado, tá? De manter o arquivo direitinho, as coisas bem organizadas, porque quando houver uma necessidade de ver o documento, ver aquela informação, é rápido. Então o arquivo tem que estar sempre organizado. Ter o arquivo das cartas recebidas, das cartas enviadas. Com relação a cartas enviadas, às vezes nós usamos o costume de convidar uma igreja para uma atividade da igreja, para um culto de mocidade, para um culto de irmãs, para uma festividade, para um congresso. Eu vejo, às vezes, uma dificuldade de algumas igrejas. Eu, por exemplo, quando sou líder de departamento, ou quando estava líder de departamento da minha igreja, eu só atendia igreja que me convidasse com 30 dias de antecedência. Às vezes eu recebia carta para o meu departamento e estava na semana do evento. Não posso concordar com a desorganização da igreja. Se eu tenho um evento, se eu tenho um culto da minha mocidade, que é o terceiro sábado do mês,
e estou querendo convidar uma igreja para estar na minha igreja, eu vou convidá-la um mês antes. No culto de abril da mocidade, uma semana antes, já estou convidando aquela igreja para o culto de maio, o culto de junho. Então, a gente tinha muito isso. Os meninos falaram, mas irmão, a igreja... Não posso contribuir com a desorganização de ninguém. Porque eu atendendo isso, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Só para você ter uma ideia, havia com relação a tempo, a período, havia uma ordem no ministério que a pessoa, para ser batizada na igreja, ela tinha que, acho que com 15 dias de antecedência, levar na matriz a ficha o documento, o formulário dos batizados da congregação. Aí eu já tinha mandado os irmãos que iam ser batizados para a matriz, já tinha mandado lá o documento, a ficha completa, com um retratinho, por causa, no dia do batismo, o batizando recebia seu cartão de membro, direitinho, que a exigência acho que era 2 fotos pequenas, uma para a ficha que tinha na matriz, outra para o cartão de membro. Aí, na semana do batismo, o culto de doutrina na matriz era uma terça-feira, e no domingo ia ter o batismo. Aí passou terça-feira, na quinta-feira o dirigente da minha congregação falou, irmão, pega essa ficha aqui, faça a ficha desse irmão aqui, ele já trouxe aqui o retrato para o batismo, e junta, e leva lá na batismo, porque ele vai batizar domingo. Eu falei, não, pastor, pode não. Eu era secretário da igreja, conhecia as normas da igreja, eu falei, não pode, pastor. Ele, não, mas eu já falei, eu vou falar com o pastor. Pastor era o vice-presidente do campo, estava dirigindo a congregação. Falei, pastor, admiro o senhor ser membro da diretoria, estava na reunião de diretoria, de ministério, que foi estabelecido que teria que ser com 15 dias de antecedência, e agora o senhor está querendo desestruturar aquilo que estabeleceu. É por isso que está dessa forma. Simples, reto, porque a coisa precisa estar canalizada, de acordo. Porque se eu não sou exemplo, como é que eu vou cobrar exemplo do meu liderado? Como é que eu vou cobrar? Quando o cara vir me pedir para fazer uma carta, para a semana que vem, não, por que o pastor pode e eu não posso? É assim que funciona. E detalhe, o problema não está aqui não. No âmbito, na terra não, está no céu. Porque se eu como secretário, eu trato o pastor de uma forma e o membro de outra, eu estou errado diante de Deus. Coisas de Deus são sérias. Então, se é tratado, tem que se cumprir. O próprio Deus, através dos seus escritos, diz, se fizer voto, cumpre. Não tem que fazer voto, mas se fizer, cumpre. Então, eu tenho que ter esse cuidado com a minha postura. E um trabalho sério, eu já tive problema com dirigente de igreja por causa disso. Por causa disso. Querer passar por cima do que foi tratado? Não, comigo não. Então, me tira da secretaria. Simples. Se quer, me permite, por favor, é pesado que eu vou falar, mas tem que falar. Se quer bagunça, põe outro. Eu não gosto de bagunça. Era dessa forma. Então tem a ficha de membro também, que deve estar arquivada. Os documentos auxiliares na secretaria, é tudo aquilo, pode ser digitalizado, eu tenho um costume de guardar. Eu fiz um trabalho certa vez na igreja e houve uma dúvida, colocaram em dúvida o que eu falei. Eu falei, peraí, fui lá onde estavam meus arquivos, falei, olha o que nós tratamos. Aí o pessoal falou, rapaz, não dá para passar a perna no Paulo não, porque tu tem, tá arquivado, tá anotado. Eu costumo anotar em agenda, reunião de ministério, reunião de liderança, tudo eu anoto, tudo que é tratado em agenda. Eu tenho agenda, então eu vou anotando ponto por ponto. Se alguém falar alguma coisa, eu falo, olha, irmão, foi tratado, tá ok? São os meus documentos auxiliares. O meu documento auxiliar, geralmente, ou é um caderno, eu tenho alguns cadernos de anotação, guardo até hoje. Tem esse aqui, ó. Guardo aqui na minha agenda, aqui eu devo ter umas 3 ou 4 agendas aqui, que eu guardo tudo, na parte profissional, quanto na parte espiritual, na parte religiosa. Guardo tudo. Porque um dia se tiver uma dúvida,
aquilo que foi tratado vai estar registrado. Um amigo meu me ligou pedindo um assunto de um trabalho que eu fiz para ele, me cobrando alguma coisa que eu fiz, e tudo que eu faço o croquis, uma planta croquis daquilo que eu estou fazendo. Eu fui lá nos meus arquivos e falei, ó, ele está dizendo que eu tratei isso que eu ia fazer depois, me pagou, que eu falei, não. Se eu tivesse tratado, tinha croquis, não tem nem o croquis do que ele está falando que eu ia fazer, porque como eu vou dar orçamento se eu não tenho o que eu vou fazer? Então, o meu documento está guardado para a hora que sentarmos de novo, tratar sobre esse assunto, para você entender a importância de documentos auxiliares. Tu tem que ter esse documento auxiliar. Às vezes até no computador mesmo eu faço observação daquilo que está sendo tratado. Tem o secretário de suas responsabilidades como arquivista. Como já falamos, tem que arquivar os documentos, tudo direitinho. Ter critério de arquivo, não é botar numa pasta de qualquer maneira. Você abre uma pasta, anota do lado de fora dela. No caso, as pastas às vezes vêm já com um lugarzinho aqui na fronte dela, um lugar próprio para você anotar de que se trata aquele documento, que aquele arquivo se trata. No arquivo de gaveta você tem as divisórias, que é própria para isso. Tem um sistema também, um sistema de informática, é muito importante o secretário ter isso, sistema de informática. É importante o sistema, não somente o sistema é importante, mas os métodos utilizados. Se for necessário juntar os documentos ao arquivo, grampear sempre do lado superior esquerdo e não do direito. Você nunca abre ele ao contrário. Botei de cabeça para baixo. Ao contrário, você sempre pega ele aqui para ver. Então, tem o lugarzinho de grampear. Todo o material volumoso deve ser dobrado com o título para fora, né? Você bota o título para fora. Papéis amassados ou dobrados devem ser alisados. Deixa eu ver, você mexeu, o papel está meio amarrotado, você arruma ele para ele poder arquivar ele. Para facilitar o rearquivamento, deve ser anotado no documento retirado onde ele estava antes. Ou seja, se estava na tesouraria, eu vou dizer, veio da tesouraria tal data. Por que anoto? Porque alguém pode dizer, mas aquele documento, você me devolveu tal data, está aqui, tudo você tem que anotar, porque isso faz parte de uma história. E às vezes a gente quer fazer uma história da igreja e perdemos algumas informações por não anotar. Eu tenho esse costume de fazer anotações. Importante não é o sistema de arquivamento que se adote, mas é ter este arquivo atualizado e sempre em dia. Ok? Qualquer que seja o sistema, eles têm que estar organizados e sempre em dia. Secretaria, um boletim informativo, às vezes tem as atividades da semana, atividades do mês, tudo isso você tem que ter o boletim, é importante. Eu tinha aqui, eu não sei onde está no meu guardado agora, deve estar numa das minhas gavetas, mas fazer um boletim que é importante. Recepção, como bom recepcionista, 3 coisas importantes que o secretário precisa saber, tá? Ele deve saber o desejo do pastor com relação ao atendimento de pessoas, ok? Isso é importante. Às vezes, o pastor tem uma forma de trabalhar e você precisa saber essa forma de trabalhar. A partir disso, você cria a tua forma de trabalhar para atender esse desejo da liderança, do pastor da igreja. Deve saber os nomes das pessoas que mais visitam a secretaria. Rapaz, é difícil você estar conversando com uma pessoa e não lembrar o nome da pessoa. Na igreja, você tem 50, 100, 200 pessoas, é complicado. E geralmente o secretário conhece as pessoas pelo nome. E é interessante. E eu, por exemplo, às vezes passo na rua, vejo uma pessoa, mas não lembro o nome. Isso acontece, né? Então, é importante o secretário conhecer essas pessoas, porque dá intimidade. Dá intimidade. O secretário precisa saber disso. E, além disso, para ser bom, o secretário precisa ter certas qualificações. Não é somente conhecer as pessoas pelo nome. Ele precisa ser cortês, ter cortesia. Tá?
A pessoa chega na secretaria, você não está podendo atender naquele momento. Então pega um livro, pega uma revista, dá para você, só um minutinho que eu estou acabando de um assunto aqui, eu já te atendo. Seja cortês, seja educado. Se tiver um café, oferece um café, uma água. Isso é importante. Real interesse em pessoas. Tá? O secretário precisa mostrar isso, que às vezes as pessoas, pelo tratamento do secretário, ela vê uma falta de interesse. Então, precisamos mostrar esse interesse pelas pessoas. Habilidade em lembrar os nomes, saber do nome, é importante lembrar o nome. Não tem aquele negócio de você tentar lembrar o nome, e tu fica, fulano, ô irmão. Quando é tratado por nome, volta a falar, você não é o secretário não é obrigado a saber de todos, que é difícil isso, mas cria essa habilidade, pega a ficha, olha a foto, lê o nome, olha a foto que você consegue. O secretário, no dia a dia, ele consegue isso. Ter discrição. Por que ter discrição? Às vezes aquela pessoa vem na secretaria fazer uma anotação, por exemplo, informar de uma pessoa que faleceu, de um problema que houve em família, que precisa a igreja saber. Então, o secretário precisa ter discrição. Lembra do ser maturo? É justamente isso. As pessoas estão aflitas, desesperadas, abrem o coração para nós. Certa vez uma irmã me confidenciou uma situação e eu aconselhei ela na época, e ela infelizmente não ouviu o meu conselho, e essa irmã teve um problema grave e depois veio falar comigo. E tinha que ser, aquele assunto tinha que ser explicado ao pastor da igreja, porque a gravidade do assunto requeriria disciplina. E aquela pessoa, depois de abrir aquela parte, confiava em mim, falou, irmão, não comenta isso com ninguém não. Aí me travou, por causa da discrição. A gente tem que ter isso na nossa vida. Eu falei, tá bom, irmão, mas eu vou orar a Deus para que Deus coloque no teu coração que sua irmã precisa conversar com o pastor. E dias depois o pastor me pediu a ficha daquela irmã, que a irmã queria conversar com ele, e ela confessou o seu erro. Eu dei graças a Deus, porque ela tomou essa coragem, que às vezes uma falta é complicada a gente falar assim de uma hora para outra. E ela entrou na disciplina, houve necessidade da disciplina, e tempos depois ela saiu da disciplina, e 2 anos depois, ela já estava até na liderança de um departamento da igreja. Ok? Então, o secretário precisa mostrar discrição. E ele mostrando discrição, ele sempre vai ser respeitado. Ele sempre vai ser, às vezes é até recomendado, irmão. Às vezes um membro da igreja confidencia com outro, aí aquele membro que foi confidenciado fala, pô, conversa com o secretário, que ele é uma pessoa discreta, ele vai saber te aconselhar. Então isso ajuda na liderança, ajuda na administração da igreja, na organização da igreja, a discrição do secretário. O secretário como correspondente, é importante o secretário conhecer a forma do cuidado da correspondência do pastor. Às vezes até o secretário trata da agenda do pastor, tá certo? Então precisa ter isso. Às vezes ele é até chamado, quando o pastor está em reunião, ele é chamado, não é dele estar naquela reunião, obrigação dele estar naquela reunião, e o pastor o chama. Então tudo isso está dentro dele ser um bom correspondente. Recebendo as correspondências, cartas de membro e tal, ele precisa, por exemplo, recebeu uma carta de convite para uma igreja, antes de passar para o departamento próprio, senta-se com o pastor. Eu fazia assim quando fui secretário, tá? Estou passando a minha experiência. Eu sentava com o pastor, a União Feminina recebeu essa carta dessa igreja, tal, tem uma boa comunhão conosco, o que o senhor acha? Aí ele olha, vê a data, vê o dia, aí não, pode autorizar o departamento a atender, aí passa já com autorização do pastor, do dirigente da congregação, o pastor da igreja, para aquele departamento, e a coisa flui. Não é o líder do departamento e o pastor para pedir, não. Se o secretário tem um bom controle, ele consegue fazer isso.
tá? Redigir correspondente, já falamos, tem que ter uma boa redação, letra legível, né? Às vezes a gente já conhece a personalidade do pastor, o trato que o pastor dá, a forma que ele redige uma carta, e nós já adiantamos isso. E remeter as correspondências, tudo certinho, conferir se está com a data certa, os dados corretos, direitinho, para não ter problema lá na frente. Porque depois que fechou o envelope, não tem mais como voltar atrás, tá certo? E também tem a agenda anual das atividades da igreja, no caso das congregações, para fazer uma agenda anual do campo, a matriz junto com as suas congregações, é importante. Tudo isso ajuda numa boa administração de uma igreja, no que tange à secretaria da igreja, tá? Então, vai ter ainda mais o capítulo 5, que vai falar da escrituração financeira da igreja, e nós vamos, nesse momento, parar esse vídeo, porque senão a gente vai alongar muito, ok? No próximo vídeo, o capítulo 5, vamos falar sobre a escrituração financeira da igreja, que é um assunto importantíssimo também no que tange à administração eclesiástica. Deus abençoe a todos e voltamos no próximo vídeo.